Igreja Apostólica de Missões é de Deus apresenta o programa A Voz do Missionário. Igreja Apostólica de Missões é de Deus, sede na Avenida Pastor Martins Luther King Júnior, 1755, em Inhaúma. Louvado seja o eterno Deus. Bom dia na graça do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, boa noite. No momento que você for assistir esse vídeo, ouvir este programa. Aqui quem fala é o seu amigo e irmão apóstolo Edmilson. Estamos começando o programa A Voz do Missionário, aqui pela Rádio Contemporânea 990M. Vamos falar com Deus em oração. Pai querido e maravilhoso, mais uma vez aqui estamos diante de sua presença. Olha para nós com seu olhar de misericórdia. Abençoa esta programação no momento de agora. Em nome de Jesus. Amém. Olha, meus amados, hoje eu quero falar com você a respeito de um grande episódio que está para acontecer na Terra. Embora os nossos amigos ouvintes saibam que eu sempre falo deste grande episódio, mas hoje eu quero falar de novo. Sabe o que é? É o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo está voltando para arrebatar a igreja. E, infelizmente, nós podemos ver que nos dias de hoje as pessoas estão muito despercebidas sobre a volta de Jesus. A Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento de muitos para não entender, para não ver. O príncipe desse século, ele coloca sobre a vida das pessoas a doença, os problemas. Ele vem colocando muitas situações para tirar as pessoas desse foco. Em Lucas 21, versículo 9 e 10, diz assim, sobre guerras e conflitos. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Você já parou para pensar no número de guerras entre países que aconteceram e ainda acontecem pelo mundo nos últimos 100 anos? E quando nós falamos de guerra, nós não falamos somente de guerras de países. Nós estamos vendo uma grande guerra em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, em nosso bairro. Estamos tendo uma guerra imensa e podemos dizer que essa guerra ela é espiritual, mas também ela é uma guerra física. Porque existem pessoas guerreando com outras pessoas. Existem irmãos guerreando contra irmãos. E tudo isso são os sinais da volta de Jesus Cristo. Mas, como eu já disse, as pessoas estão despercebidas. As pessoas não estão vendo, ou não querem entender, ou não estão entendendo. Mas uma coisa é certa, Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. E a igreja de Cristo, ela anda muito despercebida, ela anda muito voltada para os problemas terrenos, não se volta verdadeiramente para os céus, não se volta verdadeiramente para a palavra de Deus, que o que vai acontecer é isso, onde muitas pessoas serão pegas de surpresa quando acontecer o arrebatamento da igreja.
E nós observamos que existem muitos homens também de Deus que acabam esquecendo esse grande fato que está para acontecer na terra, que é o arrebatamento. E a minha palavra é uma palavra de despertamento para todo aquele que me ouve neste momento, para que você esteja atento, porque é a única festa, é o único evento que não vai ter atraso. A Bíblia diz, quando esse evangelho for pregado em toda a criatura, aí virá o fim. E nós estamos vendo que as profecias vão se cumprindo, a tecnologia ela vai aumentando, vai evoluindo nos dias de hoje. Observe que há tempos atrás nós não tínhamos condições de pregar o evangelho e o evangelho ser levado até outros países através de nós pessoalmente. Mas a tecnologia avançou, nós falamos pela internet, e essa internet leva a nossa comunicação, leva a palavra de Deus até os ouvintes que estão perto e os que estão longe. Então, através da tecnologia avançada, a palavra de Deus vai chegando aos ouvidos de pessoas que jamais poderíamos imaginar que ia ouvir. E são os sinais, justamente, que Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que haveriam também as catástrofes naturais. Em Lucas 21:11, diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Tsunamis, furacões, terremotos, vulcões em erupção, fomes e pestes em vários lugares. Então, são coisas que nós estamos vendo acontecendo no dia de hoje. Uma outra coisa também que está na Bíblia, em Mateus 24:12, é o aumento do pecado. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriam. E você vai vendo que existem muitas pessoas que elas eram tão fervorosas, tão ardentes na presença de Deus, mas e hoje elas não estão mais assim devido ao pecado que cometeu. O pecado que cometeu fez com que estas pessoas enfraquecessem o amor. A Bíblia então está dizendo, por cometer a maldade, por cometer a iniquidade, por cometer o pecado, o amor de muitos se esfriará. E nós estamos vendo com os nossos olhos físicos que o amor de muitas pessoas por Jesus está acabando. Observe que as pessoas tinham muito fervor em ir para o templo. Estou dizendo dos crentes. Os crentes tinham muita vontade, ficavam ansiosos para chegar a hora de ir para a igreja. Hoje existe um desânimo. E também, por causa dos problemas que existem demoníacos nas famílias, as pessoas elas vão desanimando, achando que o Senhor Jesus não vai resolver o seu problema. Uma coisa eu tenho para te dizer. Jesus, ele tem o poder para resolver qualquer problema da sua vida. Mas o maior problema que ele quer resolver para você é a salvação da sua alma. A maior solução de Jesus Cristo é levar você para o céu. É que você seja uma pessoa arrebatada pelo Senhor. Esse foi o chamado. Jesus, ele te garante, te dá todas as coisas nessa terra, que também não é pecado nem proibido você pedir os bens materiais. Você pode pedir, fica à vontade. Ele tem o poder para te dar, mas o maior compromisso que ele tem é de arrebatar a sua alma,
de levar você para o céu. E esse fato, essas histórias, essas historinhas, elas não se contam mais. Eu digo assim, com um tom irônico, porque tem passado por esquecimento, porque podemos ver que até muitos pregadores têm perdido a fé. Muitos pregadores têm deixado essas palavras de lado. Mas Deus, pelo seu infinito amor, sua misericórdia, pelo seu Espírito, ele me impulsiona para falar para você no dia de hoje. Eu quero falar também da multiplicação do conhecimento, já tinha até começado a falar, mas quero voltar na Bíblia. Em Daniel 12, no versículo 4, diz assim: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então você vê que a multiplicação da ciência, ela vai multiplicando. Jesus está voltando. Outro fato também, em 2 João, capítulo 1, versículo 7, a propagação de uma nova era, que diz assim, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Eu posso acreditar que já existe nessa terra uma preparação para o anticristo, uma preparação para ele começar a dominar a terra. Você vê, observe bem, nos tempos de hoje, estamos num tempo de guerra política. Será que isto não é uma preparação para o anticristo? E nós observamos que existem muitas pessoas sendo enganadas, dizendo o anticristo é o político fulano de tal, o anticristo é o político fulano de tal, o anticristo é o espírito. E assim eu acredito que ele não vai ser levantado do Brasil. De algum lugar será levantado, ou já foi levantado, só quem sabe mesmo é o Espírito Santo. O que nós devemos fazer é nos aproximar cada dia mais de Deus, para que possamos ser arrebatados. Aqui, no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 8, diz assim, o renascimento de Israel. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz os seus filhos. Meus filhos, meus irmãos, meus amigos, se você não tiver a Bíblia na mão, você tem a internet hoje, você tem a televisão, você tem o rádio. De alguma forma, esses veículos de comunicação, ele vai informar para você que Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Jesus veio ao mundo como descendente de Davi e seria o Messias de Israel, mas os judeus os rejeitaram e no ano 70 depois de Cristo foram expulsos da Judéia e dispersos pelo mundo. Assim, Jesus profetizou que um dos sinais de que ele estaria voltando seria o renascimento da nação de Israel com a volta do povo judeu para a sua terra. Olhem as notícias, olhem o que está acontecendo em nosso meio. Isso aconteceu e anda acontecendo. Olha bem, para me terminar essa mensagem, o surgimento do anticristo. Não deixe que ninguém o engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Meus amados, resumindo as nossas palavras
na programação de hoje. Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. A qualquer momento, isto vai acontecer. Não tem jeito, vai acontecer mesmo. O arrebatamento da igreja é fato. Igreja, desperta. Pastores, desperta. É o momento, é a hora de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus. É o tempo de salvação. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Imagine se Jesus voltar agora. Eu não sei de onde você está me ouvindo e, de repente, a rádio saiu do ar. O operador desapareceu. Os botões pararam de funcionar. A minha voz não vai se ouvir mais. Desapareceu carros desgovernados. Trens desgovernados. Meu Deus, o que aconteceu? Foi a igreja que sumiu. A igreja que desapareceu. Eu lembro, quando eu era criança, eu ouvia as pessoas falar. Antigamente as pessoas não falavam que Jesus ia voltar. As pessoas diziam, o mundo vai acabar. E antes do mundo acabar, vão acontecer diversas coisas. E as pessoas diziam das coisas que ainda iam acontecer. E chegamos a um tempo que nós estamos vendo coisas acontecendo que são os sinais da volta de Jesus Cristo. Arrebatamento é coisa séria. Arrebatamento é verdade. Uma das maiores provas que Jesus existe, que o meu Deus existe, foi a minha libertação e a minha comunhão com Ele hoje. Você que está me ouvindo ou me assistindo nas redes sociais, que está afastado dos caminhos do Senhor, veja bem, Jesus está voltando. Você que vive uma fraqueza espiritual, volte a buscar a Deus como você buscava antes. Existem muitas guerras hoje denominacionais. Existe guerra entre irmãos. E são sinais da volta de Jesus. Não faça guerra com o seu irmão, porque você corre o risco de, na hora do arrebatamento, você não subir, você ficar para o grande juízo de Deus. Meu amigo, minha amiga, eu não sei de onde você me ouve, em algum lugar do mundo você me ouve. Eu estou falando para você do arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja. Pode ser agora. Pode ser neste momento. Um piscar de olho, o arrebatamento acontece. As crianças vão sumir. Imagina as grávidas, na hora do arrebatamento, seu ventre murchar e elas ficarem. Imagina as mulheres com as suas criancinhas no colo ou andando num carrinho na rua e, de repente, a criança desaparecer. Foi um sequestro relâmpago? Não. Foi o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Eu quero que você leve a sério essa situação, esse fato, porque isso não é uma história que foi escrita. Nós estamos vendo os sinais da volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. E eu estou aqui para anunciar a você que o arrebatamento é real, é coisa forte, é realidade. A igreja vai sumir, o povo de Deus vai desaparecer. Você vai dormir hoje, você vai andar hoje com esses pensamentos.
da volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Meus amigos pastores, vamos falar de arrebatamento. Vamos falar da volta de Jesus. Porque, às vezes, o adversário mesmo coloca tanta situação complicada sobre as igrejas para os pastores perderem o foco. Muitas das vezes, vem os problemas dentro da casa de Deus para os pastores, para os líderes espirituais perderem o foco. Mas nós não podemos perder esse foco do arrebatamento da igreja. Isto é verdade, isto é real. Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Não esqueça disso. Santificai-vos hoje. Estamos e precisamos viver em santidade para encontrar com o Senhor. Porque sem santificação não veremos a Deus. Você que está afastado do caminho de Deus, é tempo de você voltar para Jesus. Você que um dia conheceu, você que andou lado a lado com o Mestre, é tempo de você voltar para Jesus. Jesus está te chamando de volta. Isso mesmo. Jesus te chama para o arrebatamento. Olha, alguns estão dizendo que não vai ter arrebatamento, porque isso é história. Se tivesse que ter arrebatamento, já teria acontecido arrebatamento. Então não vai ter arrebatamento, não. Isso é história. Queridos, observe os fatos. Observe as coisas, os fatos que estão acontecendo ao redor deste mundo. Os anjos de Deus já estão trabalhando para juntar os escolhidos do Senhor. Os anjos de Deus já estão aí, trabalhando nessa terra para juntar no celeiro santo, porque o arrebatamento vai acontecer. Arrebatamento vai acontecer. Isto vai acontecer. As pessoas que estão doentes, prostradas em um leito de dor, imagine crentes doentes, enfermeiros do lado, e de repente, enfermeiros olhando para a cama, e a cama não tem mais ninguém na cama. Imagine se for na hora da pregação, as igrejas cheias de pessoas, os pastores pregando com aquele fervor, com aquela vontade, e de repente, o pastor desaparecer, e você olhar para o lado, todas as pessoas desapareceram. E por que você não desapareceu? Por cometer a iniquidade, o amor de muitos frios. Não adianta estar dentro da igreja. Não adianta estar dentro da casa de Deus. Tem que estar dentro da casa de Deus e ser salvo. Acreditar no arrebatamento da igreja. Meus irmãos, meus amigos, meus filhos na fé, que me acompanham, eu estou falando para você de arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja vai acontecer. Os sinais estão aí, diante dos nossos olhos. Os sinais estão claros para todos nós vermos. Estamos vendo, os sinais estão aí. E esses sinais são os sinais da volta de Jesus. Eu vou repetir uma frase. Imagina se não tiver mais a Bíblia para você ler. Como você vai saber que Jesus está voltando?
A televisão, o rádio, o jornal, a internet vai mostrar para você as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. As coisas que estão acontecendo são os sinais da volta de Jesus. Deus te abençoe. Aceite Jesus Cristo como Salvador. Volte para Jesus Cristo. Ele está voltando para arrebatar a sua igreja.